Paz do Senhor, querido, seja muito bem-vindo a mais um momentinho aqui de Verdades em Goles. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho, aqui para nós refletirmos sobre as marcas que os cristãos carregam. E aí, tem marcas de Cristo aí em você? Há pessoas que carregam outro tipo de marcas, Roseni, mas que não são do Senhor. Eita, nós! Então, mas queridos, nós temos aqui exemplos de homens valorosos, que carregaram em seu corpo físico marcas, por literalmente, aí compartilhar o evangelho do Senhor Jesus, Hoje, nos nossos dias, não passamos pelas perseguições, que a igreja passou na época de Paulo, na época de Pedro, na época dos profetas, Isaías, Jeremias, Amós. E sabe, queridos, Paulo mesmo diz em Gálatas 6,17, eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. E realmente havia muitas marcas no corpo físico de Paulo. Paulo, por N vezes, foi apedrejado, foi açoitado, foi perseguido, humilhado, machucado, por compartilhar do amor de Deus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, do qual o resgatou. Ele também produziu marcas, nos outros, nos seus irmãos, mas isso antes dele conhecer a Jesus. Depois ele foi um instrumento, que por meio das marcas que nele o evangelho fez, ele pôde curar e levar alívio para os seus irmãos. Que coisa linda, queridos? Então, Deus tem esse poder de transformar aquilo que nós somos e pegar aquilo que nós temos de pior e fazer isso virar algo muito maravilhoso nas mãos de Deus, como um instrumento de Deus para evangelização e salvação. Que coisa linda, Então, Paulo, um homem cheio de marcas, no seu corpo, Até cego ele ficou e Deus restituiu a sua visão. Que coisa linda, queridos? Então, outro homem também que teve marcas, feridas profundas, chagas, literalmente no seu corpo, foi Jó. Jó, um homem íntegro, como a própria palavra mesmo diz a respeito dele, também teve muito sofrimento no seu corpo físico, E isso não fez de forma alguma Jó abandonar a sua fé em Jesus. Na verdade, isso fez Jó se aproximar ainda mais de Deus e se tornar alguém muito mais íntegro ainda espiritualmente, O corpo dele poderia estar ali afetado por uma lepra, uma doença, uma dor terrível, mas o seu espírito estava inteiro diante do Senhor. Que coisa linda, queridos? Hoje há muitos corpos belos, pessoas cheias de energia, cheias de saúde, mas por dentro estão com uma lepra muito pior daquela que Jó teve no seu corpo físico, Chagas profundas aí, mas que não estão visíveis, Então, outro homem também, que teve marca no seu corpo, uma marca específica, ainda quando criança ele caiu e ficou aleijado dos pés, foi Mefibosete. Mas sabe o que a palavra diz a respeito desse homem? Que ele é um exemplo para nós de graça, uma graça recebida por meio da humildade, Deus usou a vida de Davi, para abençoar Mefibosete. Então, o problema físico dele não o impediu de receber a graça de Deus. Olha que coisa linda, queridos, Então, Jó também prova para nós, que ser testado por meio do problema físico, ou da limitação física, ou da enfermidade física no corpo físico, não nos impede de nós nos fortalecermos e mantermos íntegros diante do Senhor no nosso espírito, Também no Antigo Testamento nós vamos ver, queridos, vários homens, que tiveram ferimentos em seus corpos por causa daquilo que eles faziam em prol do evangelho, em prol, da missão de levar a palavra de Deus até os seus irmãos. Os profetas sofreram, perseguições severas, extremas, muitas, para poder compartilhar a mensagem de Deus com o povo da sua época, Eliseu também, o seu sucessor, também tiveram um enfraquecimento, uma exaustão física, mas também
permaneceram fiéis, né? E perseverantes e ainda inspirando a mim e a você até os dias de hoje, né, queridos? Que coisa linda, né? Então, outro profeta também foi Jeremias, querido, né? Foi açoitado, foi preso num calabouço, foi jogado num lago de lama, né? Foi jogado numa cisterna. Isso trouxe para ele não somente um sofrimento físico, mas um sofrimento físico prolongado. Queridos, a palavra de Deus diz que se nós passarmos por um período prolongado de sofrimento, isso adoece até os ossos. Então você imagina como ficou debilitado esse profeta Jeremias, que teve um sofrimento prolongado, né, para poder fazer a vontade de Deus. E nesse sofrimento prolongado, em nenhum momento ele abandonou, deixou de ser fiel àquilo que Deus o incumbiu por fazer. Queridos, isso é muito lindo, né? Ele deixou fraco, cheio de feridas, mas ele continuou profetizando a verdade de Deus sem desistir. Olha só, isso para nós é para nos fortalecer, nem nos colocar no centro da vontade de Deus todos os dias, quando nós vemos para a palavra de Deus e vemos esses homens agindo dessa forma, com esse empenho, mesmo diante das fraquezas, das fraturas, do sofrimento, das feridas, né? Que tiveram que passar para poder compartilhar a palavra de Deus, né? Então, Ezequiel, ele recebeu, queridos, visões que o paralisou. Você sabe o que é você ser paralisado por causa de uma visão? Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Eu tive poucas e pequenas, mas que literalmente também me paralisaram. Mas a palavra de Deus diz que Ezequiel, ele ficou paralisado por 7 dias, de tão terrível que foram as visões que ele recebeu da parte de Deus, né? Se não bastasse essas visões que o paralisou por 7 dias, Ezequiel também foi ordenado por Deus, queridos, com algo muito diferente, sabe? Algo muito assim para ele mesmo. Deus sabe a quem chama, para que chama e por que chama, né, queridos? Deus sabe de todas as coisas. Então ele sabe por que chamou a mim e a você, né? Não adianta fugir não. E passa aí por esse período de sofrimento que logo mais o Senhor vai te dar vitória. Eu creio, é dessa forma que o Senhor age. Primeiro ele nos prova para que no determinado tempo do Senhor, ele também nos aprove e nos honre, né? Porque Deus é lindo, justo e fiel e santo, né? E sempre cumpre aquilo que ele fala, né? Então, Deus ordenou a esse profeta Ezequiel, queridos, algo muito diferenciado. Ele disse assim, ô Ezequiel, o negócio é o seguinte, né? Eu preciso falar com esse povo aí. O povo de Israel, lá do Reino do Norte, e eu preciso falar com o povo lá de Judá, do Reino do Sul, né? Uns têm ficado muitos anos em rebelião contra mim, me desobedecendo, descumprindo as minhas leis. E o outro tem permanecido na iniquidade. E há um juízo vindo aí sobre eles. Então eu preciso que você os alerte de forma visual, Ezequiel. Eu não quero somente simbólica. Para você eu vou explicar como você vai fazer, mas para eles você vai fazer de forma literal e eles vão ver visualmente qual é a minha mensagem para esse povo. Então você vai ficar 390 dias, ô Ezequiel, você vai se deitar do seu lado esquerdo. Queridos, eu mal consigo ficar alguns minutos de mesma forma, né? E quando acontece de eu dormir algumas horinhas no mesmo lado, já acordo toda torta. Você imagina, então, 390 dias esse profeta sendo ordenado por Deus para se deitar de um lado só, né? Ele ficou lesionado, né, desse lado. 390 dias ele se deitou do lado esquerdo, para simbolizar. Cada dia representava um ano de rebeldia do povo de Israel contra o Deus vivo, né? Então foram 390 anos o povo se rebeliando contra o seu Deus. Querido, isso é muito sério, né? Olha como Deus é longânimo. Nós não conseguimos ficar nem sequer algumas horas, não é verdade? Né? Tendo alguém com algo contra nós que a gente já fica mal. Imagine Deus, como ele é longânimo. Ele suportou 390 anos esse povo em rebelião contra ele. E ele ainda foi amoroso e ainda usou a vida do profeta para alertá-los, né? Podia muito bem destruí-los, mas não. Deus primeiro nos alerta, ele não nos destrói. Por amor à nossa vida e por amor a si mesmo, né? Porque ele vela para cumprir a sua palavra. Se ele diz que vai guardar e que é seu povo, ele guarda porque é seu povo e porque é a sua palavra. Que coisa linda, queridos. Depois desses 390 dias, que simbolizava cada dia um ano de rebeldia contra o Senhor, então foram 390 anos de rebeldia contra o Senhor, o povo de Israel, ele disse, agora Ezequiel, você vai se deitar
40 dias do lado direito, simbolizando os 40 anos que eu estou alertando o povo de Judá, que logo mais vai vir o meu juízo sobre eles, né? Porque eles têm se permanecido no pecado e na impureza, e eu quero que eles se voltem para mim. Então, você vai se deitar 40 noites do lado direito. Enquanto você faz isso, vai existir um preparo, a sua alimentação vai ser diferenciada. E sabe, queridos, Deus sugestionou que Ezequiel comesse uma ração humana, né? Enquanto ele estava fazendo esse preparo, né? Ele foi esse simbolização para que o povo visse ele, literalmente, né? E visse a mensagem estampada sobre a vida de Ezequiel, né? E se arrependessem dos seus maus caminhos. Então, só que aí Ezequiel diz para ele: Senhor, na minha boca nunca entrou nada impuro, nem no meu estômago, né? E aí Deus certamente teve compaixão de Ezequiel. Tudo bem, não vai ser esterco humano, Ezequiel, mas vai ser esterco de gado. Então ele comeu ração com esterco de gado. Já pensou, queridos? Né? E ele ficou literalmente debilitado, queridos, né? E o povo via ele andando nas ruas assim, né? Com o corpo marcado e debilitado. Marcas que o evangelho causou na vida desse profeta, para expressar a mensagem. E ele também fez uma maquete, sabe, de Jerusalém, e colocou essa maquete, os inimigos cercando, sitiando essa maquete, para mostrar que, por conta deles não estarem obedecendo a Deus, mas estarem se afastando cada vez mais do Senhor, eles seriam sitiados e vencidos, né, pelos inimigos, né? Então, olha só como que Deus usou a vida desse profeta e como as marcas literalmente marcaram o corpo desse homem, né? Para que o evangelho fosse pregado de forma visual e literal, queridos, né? E aí, você tem marcas também no seu corpo, né? Que tem um simbolismo que te lembra, né? Do amor de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida, provando que Ele até permitiu uma marca em você, mas que você foi escolhido, foi salvo, né? Que você foi remido, que você está trilhando um caminho reto diante do Senhor, né? E que Deus está te usando como um instrumento para comissionar, né, mais filhos para o reino, né? Então, queridos, Ezequiel, ele foi esse porta-voz, né? Ele foi literalmente, né, como que eu posso dizer, o visor, né, ou a televisão, né, do qual o povo de Israel e de Judá viu Deus escrevendo ali: vai ser assim, assim, assim. Só será diferente se vocês mudarem, né? Que foram geradas por você decidir obedecer a Deus. Melhor são essas marcas, sabe por quê? Porque esse corpo aqui, queridos, ele é temporal, né? E o que Deus tem para mim e para sua alma é atemporal, né? Que quando esse corpo físico se for, né? A nossa alma, o nosso espírito não sofrerá mais dano, né? É uma única vez e depois nós estaremos com o Senhor, se não formos arrebatados em vida, né? Dormiremos e seremos acordados no céu de glória, queridos, com o nosso Deus. Então, né? Não importa quantas marcas esse mundo gerou na sua vida, né? Lembre-se que essas marcas têm que te aproximar do Senhor, fazer você lembrar do quanto Ele é maravilhoso, do quanto Ele te ama e do quanto Ele até permitiu que muitas vezes fosse marcado em você e em mim, né? Em algum tempo da nossa vida, dor e sofrimento, né? Físico, mas com o intuito de salvar a nossa alma, né? Do sofrimento eterno que virá sobre toda a nação, sobre todo o povo, sobre toda pessoa que rejeitar o conhecimento e a graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos, né? Então, quantas são as marcas que você carrega, né? Elas têm te aproximado do Senhor? Esses homens mostrou para mim e para você que as marcas que eles carregaram, né, fizeram eles se aproximar e amar ainda mais a Deus. Não deixe que as marcas que você carregue te afaste ou te esfrie, né, do seu propósito. Deus te chamou para algo muito maior e mais excelente. E as marcas aqui são passageiras, né? Elas serão mudadas, transformadas. Mas aquilo que nós construímos em Deus, essas marcas, né, não podem afetar. Amém, queridos? Deus te abençoe.
Excelente tarde, Verdades em Goles vai ficando por aqui.